Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. No vídeo de hoje uma dica muito interessante para suas placas de circuito impresso. Eu vou demonstrar um projeto que eu estou desenvolvendo de placa de circuito impresso, que em breve vamos trazer aqui no canal para vocês, bem bacana. Eu aproveitei este projeto como exemplo prático para esta dica. Você que está desenvolvendo suas placas também pode aproveitar. Já deixo a dica dos nossos cursos Hotmart, cujos links todos estão na descrição. Se você quer aprender a projetar placas de circuito impresso como um profissional, nós temos o curso de Proteus e o curso de KiCad. Então verifique aqui, vale muito a pena e faça a sua assinatura anual da revista eletrônica WR para um amplo conteúdo. Este vídeo é um oferecimento da wrkits.com.br, a nossa loja online. Também eu deixo o link aqui para você conferir todos os produtos, tem muita coisa interessante. Então, verifique a loja, faça o seu cadastro, já vai adicionando aqueles itens no carrinho para trabalhar bastante com eletrônica. Vamos para o vídeo de hoje, segura aí! Estou fazendo aqui a placa de circuito impresso deste circuito, que foi tema de uma clássica de sexta recente, que consiste em uma fonte regulada utilizando apenas transistores. Eu gostei bastante do desempenho desta fonte, um conversor DC-DC muito útil, bem estável, que como vimos inclusive na prática nos apresentou um desempenho superior ao 7805, por exemplo. Eu posso facilmente alterar a referência aqui. Eu tenho um N5231, que é um Zener de 5,1 volts. Eu posso utilizar um Zener de 3,3 para ter uma fonte com esta tensão, utilizar um Zener de 6,2 e assim por diante. O segredinho deste regulador, nós explanamos mais em detalhes naquela videoaula, é o controle em malha fechada a partir deste par diferencial aqui, utilizando transistores discretos. Eu dou um ganho de potência com esse estágio aqui, utilizando dois transistores também, NPN, e o principal elemento é o TIP 122, que é um Darlington. Conseguimos inclusive drenar correntes até uns 2 amperes desta fonte aqui, só que o sistema de proteção, veja você, ela tem um sistema contra sobrecarga ou curto-circuito, ele atua ali pelos 1,6 amperes, como vimos na análise prática. Visto este desempenho, decidi fazer uma placa de circuito impresso para aplicar em projetos essa fonte, pois ficou bem interessante. E o detalhe que eu quero chamar a atenção de você, a dica de hoje é: a placa de circuito impresso pode ser utilizada também para dissipação de calor em um componente. É claro que isso não deve ser novidade para muitos, mas eu lembro você que estamos falando aqui no curso de eletrônica para iniciantes. Para o iniciante que está começando a desenvolver os seus projetos, deve ser novidade isso que estou dizendo. E a dica é deixar uma área na sua placa de circuito impresso para ajudar na dissipação de calor. Este é o elemento que vai aquecer neste circuito, dependendo do consumo, e justamente para ajudarmos na dissipação de calor, eu ainda assim vou utilizar um dissipador com ele, mas aí eu deixo ele deitado na minha placa e parafusado junto no cobre da placa, para dissipar esse calor de forma ainda mais eficiente. E ainda eu tenho duas vantagens extras, que é a sustentação mecânica do componente e do dissipador de calor e economia de espaço físico, pois ao invés de ter o dissipador com o dispositivo em pé na placa, que ocuparia ainda mais espaço e deixaria ele suscetível aí a solda fria, por exemplo, devido à trepidação, eu deixo ele fixo na placa, dando mais sustentação mecânica e, de quebra, ocupando um pouco menos de espaço no projeto. A PCB está aqui, ela não está pronta ainda, tá certo? Aqui está o 3D dela. Eu estou desenvolvendo aqui no Proteus, mas você pode desenvolver no KiCad, por exemplo, aplicando a mesma ideia, a mesma técnica. Quem fez ou está fazendo o nosso curso de KiCad, por exemplo, já está criando projetos profissionais. Estou recebendo feedback da galera, assim como já recebi vários no curso de Proteus também, dos projetos dos nossos alunos.
Veja que eu reservei uma área na minha placa aqui, já prevendo a dimensão do dissipador de calor que eu vou utilizar e também medindo aqui certinho a distância para o furo do componente. Aqui o 3D dele está representando o TIP 122 em pé, só que nós vamos deitá-lo quando formos soldar a placa de verdade. Aí vamos abrir uma área aqui resistente à máscara de solda. Significa que eu não terei tinta. Mandando fabricar esta placa, os arquivos Gerber vão indicar que não haverá tinta em uma área específica aqui, criando uma área de contato com o dissipador, então eu terei cobre somado ao dissipador de alumínio, que ajuda na dissipação de calor do dispositivo. Bem interessante isso. Tá aí. Como se faz isso? Eu vou fazer um top copper, então eu pego aqui a ferramenta de retângulo, seleciono a layer top copper, eu vou traçar essa área aqui. Essa área aqui já está bom para dissiparmos. Até posso melhorar essa resolução aqui. Vamos vir aqui em View e vamos aumentar um pouco mais aqui a área então. Vamos aproximar mais do silk em azul, que está em azul, vai ser pintado como silk screen. Aí, e agora eu clico com a direita nesse retângulo, Edit Properties, e eu em Fill Style eu coloco Solid e This Graphic Only, para apenas neste gráfico ser aplicada essa modificação. Pronto, eu já criei uma área sólida, individual de top copper. Eu não quero deixar associada eletricamente a nenhuma das vias do meu circuito. Eu poderia, mas nesse caso específico eu quero a única tarefa de dissipação adicional de calor. Eu posso confirmar na visualização 3D que eu já tenho uma área de cobre aqui. Só que olha só, essa área aqui está pintada. Então eu tenho a pintura de proteção. Eu quero esta área exposta, o metal dela exposto. Para isso eu vou adicionar mais uma camada, só que agora eu venho aqui e coloco um Top Resist. Eu vou traçar uma área aqui do lado de fora, eu vou editar as propriedades e colocar aqui Solid, neste gráfico apenas, e eu com a seta aqui, com auxílio da seta de movimentação, eu traço aí a Top Resist por cima da minha Top Copper. Com isso eu determino que esta área aqui não terá a máscara de solda, não terá a tinta protetora. Então, vindo aqui em Output 3D Visualization, eu tenho a comprovação disso, pois a área completa aqui está em branco. Estão vendo? Então, com isso, eu criei aí uma área onde eu vou colocar o transistor diretamente aqui. Veja que interessante. Dependendo das condições, dependendo da dissipação, dependendo da corrente que será drenada, eu posso inclusive utilizar única e exclusivamente a placa de circuito impresso como um dissipador de calor, com esta técnica. Neste caso específico, como eu quero assegurar que não haverá um sobreaquecimento no componente, em caso de drenar correntes aí de 1 ampere, 1 ampere e meio, eu vou utilizar também um dissipador de calor. Mas fica também como dica para você. Em aplicações em que você tenha essa possibilidade, você pode aplicar esta técnica. E se você quer aprender a dimensionar dissipadores de calor, tem uma aula específica para isso no nosso curso de áudio e amplificadores profissionais. Uma aula completa com PDF de apoio, onde você pode calcular a área específica para determinada dissipação de potência no dispositivo. Apliquei em amplificadores, mas servirá também para dispositivos que atuam aqui em fontes de alimentação, por exemplo. Até porque esse TIP 122 está como emissor comum aqui. Aliás, perdão, está como seguidor de emissor ou coletor comum. Essa é a configuração do TIP 122 neste circuito. Mais uma dica para você, gosta de dicas rápidas de placas de circuito impresso, deixe o seu like, deixe o seu comentário pedindo mais vídeos sobre isso. Sempre tem muito assunto referente a isso que vai deixar o seu projeto ainda mais profissional. E esse foi mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes.
Deixe o seu like, compartilhe o conteúdo nos grupos de Face, grupos de WhatsApp, com todos os interessados para aprenderem muito sobre eletrônica. Se você é novo aqui no canal, também clique em inscrever-se e assine. Marcando o sininho de notificações, você recebe o conteúdo. Sempre que sai um vídeo novo, você é notificado. Então, muito interessante assinar o canal e marcar o sininho de notificações. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Temos os nossos demais links para as demais redes sociais, o Instagram, Twitter, fanpage no Facebook e o canal do Telegram. Verifique a descrição aí em detalhes. Valeu, um abração e até o próximo vídeo.